Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos Silva, do blog trabalhoonlineoficial.com. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para mostrar para você como é por dentro do curso Fórmula Negócio Online 2.0. Talvez você está aí com vontade de adquirir o curso, mas você tem uma certa dúvida se esse curso é para você ou não. Então eu resolvi gravar esse vídeo para estar te mostrando as aulas que tem no curso para que você possa tirar uma conclusão, se compensa ou não. Então, quando você adquire o curso, ao acessar sua área de membros, você vai dar de cara com essa tela aqui, que é a página inicial da área de membros do curso. Aqui em aulas, você tem acesso a todos os módulos do curso. O curso ele é formado por 19 módulos. Eu vou estar mostrando para vocês as aulas que tem por dentro de cada um desses módulos aqui, ó. E aqui também tem o grupo do Facebook, que esse grupo aqui é um grupo secreto, exclusivo para os alunos do Fórmula Negócio Online. Dentro desse grupo você vai poder tirar dúvidas, você vai poder trocar ideias com os alunos do curso. Então é extremamente necessário que você peça participação nesse grupo. E aqui em grupo ele ensina como você vai fazer para pedir para participar do grupo. Eu vou mostrar para vocês, através desse início mesmo, dessa página inicial, todos os módulos e aulas que tem dentro do curso Fórmula Negócio Online. Então aqui, ó, esse primeiro vídeo é um vídeo de 14 minutos, onde o Alex Vargas te dá as boas-vindas e te parabeniza por ter adquirido o curso. Descendo mais abaixo aqui, ó, a gente tem o módulo 1, que ele fala sobre alinhamento mental e visão geral. Então aqui, ó, no módulo 1, você vai ter acesso a 6 aulas. A primeira aula é Introdução, Alinhamento Mental e Visão Geral. A segunda aula, Empreendedorismo, 10 mentalidades empreendedoras para o sucesso. Na terceira aula, é Produtividade, 10 ações para executar o dobro das tarefas na metade do tempo. Na quarta aula, Internet Marketing, conceitos, estratégias e resumos. Na quinta aula, Marketing de afiliados, entenda por que funciona. E aqui na sexta aula do módulo 1, é a conclusão do alinhamento mental e visão geral. Descendo mais abaixo aqui, ó, no módulo 2, ele fala um pouco sobre os primeiros passos para o sucesso. O módulo 2 é composto de 9 aulas, onde a aula 1 ele fala sobre os primeiros passos para o sucesso. Na aula 2, como criar conta no Hotmart. Na aula 3, como criar e configurar conta no PayPal. Na aula 4, como criar e configurar conta no Payoneer. Na aula 5, configurando e mexendo no Hotmart. Na aula 6, criando conta e se afiliando a produtos na Eduz. Aqui na aula 7, criando conta e se afiliando a produtos na Monetize. Na aula 8, como criar cartão internacional. E na aula 9, conclusão dos primeiros passos para o sucesso. Aqui no módulo 3, ele fala sobre pesquisa e validação de mercados. Aqui na aula 1, ele faz uma introdução sobre pesquisa e validação de mercados. Na aula 2, o que são nichos de mercados, estratégias e táticas iniciais. Na aula 3, gerando milhares de ideias de nichos. Na aula 4, lista de possíveis ideias de nichos de mercado promissores. Na aula 5, o que é preciso para escolher um nicho. Na aula 6, como verificar nichos na prática. Na aula 7, seu posicionamento inicial. Na aula 8, analisando a concorrência. Na aula 9, analisando o avatar. E na aula 10, conclusão, pesquisa e validação de mercado. Aqui no módulo 4, instalando seu site passo a passo. Aqui na aula 1, introdução, instalando seu site passo a passo. Aqui na aula 2, o que são domínios, dicas para registrar o seu.
Aqui na aula 3, como registrar um domínio. Na aula 4, como contratar a hospedagem. Na aula 5, configurando a hospedagem e o domínio DNS. Na aula 6, mexendo no seu site, cPanel e visão geral. Aqui na aula 7, como criar e redirecionar contas de e-mails personalizadas. Na aula 8, FTP completo, FileZilla, gerenciador de arquivos. Na aula 9, como configurar domínios, adicionais e adicionar novos sites. Na aula 10, como fazer backup de segurança do seu site. E na aula 11, conclusão, instalando seu site passo a passo. Aqui no módulo 5, estruturando seu blog passo a passo. Na aula 1, introdução, estruturando seu blog passo a passo. Na aula 2, por que ter um blog é importante. Na aula 3, como instalar o WordPress corretamente. Na aula 4, como traduzir o WordPress. Na aula 5, visão geral da área administrativa do WordPress. Na aula 6, o que são, para que serve e como criar posts. Na aula 7, o que são, para que serve e como criar categorias e tags. Na aula 8, trabalhando com mídias, vídeo, áudio, slides, etc. Na aula 9, o que são, para que serve e como criar páginas. Na aula 10, o que são, para que serve e como administrar comentários. Na aula 11, o que são, para que serve e como trabalhar com widgets. Na aula 12, o que são, para que serve e como criar menus personalizados. Aqui na aula 13, o que são, para que serve e como cadastrar novos usuários no seu site. Aula 14, tudo sobre temas, buscar, comprar e instalar. Aula 15, tudo sobre plugins, buscar, comprar e instalar. Aula 16, adicionando suas páginas obrigatórias. Aula 17, configurações extras do WordPress. Aula 18, como instalar outros blogs WordPress na sua hospedagem. E na aula 19, a conclusão, estruturando seu blog passo a passo. Aqui no módulo 6, marketing de conteúdo. Aula 1, introdução, marketing de conteúdo. Aula 2, conceito de conteúdo de qualidade. Aula 3, criando sua pauta de conteúdo. Aula 4, como criar títulos impossíveis de não serem abertos. Aula 5, como criar um ótimo conteúdo. Aula 6, ideias de tipos de conteúdo que você pode criar. Aula 7, montando estrutura exata. Aula 8, como conseguir imagens para sua comunicação. Aula 9, trabalhando edição de imagens. E aula 10, conclusão, marketing de conteúdo. Aqui no módulo 7, criação de conteúdo ilimitado. Aqui na aula 1, criação de conteúdo ilimitado, introdução. Aula 2, como você pode multiplicar seu tempo com pouco investimento e sem preocupação. Aula 3, recomendações de sites e serviços que você pode usar. Aula 4, conclusão, criação de conteúdo ilimitado. Aqui no módulo 8, estruturação do e-mail marketing. Aula 1, introdução, estruturação do e-mail marketing. Aula 2, como criar uma isca digital para conseguir o e-mail do seu visitante. Aula 3, criando a capa 3D da sua isca digital. Aula 4, configurando e aplicando técnicas de marketing na sua isca digital. Aula 5, criando, configurando e usando o sistema de e-mail marketing Lead Lovers. Aula 6, como criar as máquinas na Lead Lovers. Aula 7, como criar o formulário de captura na Lead Lovers. Aula 8, criando sequência de autoresponder na Lead Lovers. Aula 9, criando campanhas de broadcast na Lead Lovers. Aula 10, criando, configurando e usando o sistema de e-mail marketing Aweber. Aula 11, como criar o formulário de captura na Aweber. Aula 12, criando sequência de autoresponder na Aweber. Aula 13, criando campanha de broadcast na Aweber. Aula 14, formas de capturar o e-mail. Aula 15,
o segredo e o poder do e-mail marketing. E aula 16, conclusão, estruturação do e-mail marketing. Aqui no módulo 9, estratégias aplicadas. Primeira aula, introdução, estratégias aplicadas. Na segunda aula, programa de afiliados, Hotmart, Eduz e Monetize. Terceira aula, como escolher os melhores produtos e ser aceito pelos produtores. Na quarta aula, como fazer tracking avançado nos seus links de afiliado. Na aula 5, como inserir links de afiliado no seu blog. Na aula 6, organizando o nosso método de conversão, parte 1. Na aula 7, organizando o nosso método de conversão, parte 2. Na aula 8, organizando o nosso método de conversão, parte 3. Estratégias para criar landing pages de captura. Na aula 9, organizando o nosso método de conversão, parte 4. Landing pages de captura, usando a Lead Lovers. Na aula 10, organizando o nosso método de conversão, parte 5. Landing page de captura, plugin Elementor. Na aula 11, organizando o nosso método de conversão, parte 6, landing page de captura usando OptimizePress. Na aula 12, organizando o nosso método de conversão, parte 7, configurando funil simples. Aqui na aula 13, organizando o nosso método de conversão, parte 8, capturando com links. Na aula 14, organizando o nosso método de conversão, parte 9, criando banners. Na aula 15, organizando o nosso método de conversão, parte 10, capturando com banners. Na aula 16, organizando o nosso método de conversão, parte 11, capturando com banner promotor. Na aula 17, organizando o nosso método de conversão, parte 12, capturando com box de captura. Aula 18, organizando o nosso método de conversão, parte 13, capturando com pop-up. Na aula 19, organizando o nosso método de conversão, parte 14, fakes. Aula 20, organizando o nosso método de conversão, parte 15, capturando essas. Aula 21, estratégia, tráfego direto com conversão. Aula 22, estratégia para isca digital. Aula 23, estratégia de banner simples sem captura. Aula 24, estratégia de post review. Aula 25, estratégia de post review em vídeo. 26, estratégia da página de conteúdo. 27, estratégia bônus para quem comprar de você. 28, conclusão, estratégias aplicadas práticas. Aqui no módulo 10, tráfego SEO. Aula 1, introdução, geração de tráfego. 2, introdução ao SEO. 3, otimização geral do site. Aula 4, ferramentas e configurações para SEO. Aula 5, otimizando conteúdo, palavras-chave. Aula 6, otimizando conteúdo. Aula 7, otimizando conteúdo extras. Aula 8, SEO off-page. Aula 9, SEO, otimizações extras. Aqui no módulo 11, tráfego, mídias sociais. Aula 1, introdução para gerar tráfego com Facebook. Aula 2, utilizando o perfil do Facebook para gerar tráfego, audiência, relacionamento e posicionamento. Aula 3, utilizando as fanpages para gerar tráfego, audiência, relacionamento e posicionamento. Aula 4, utilizando grupos do Facebook para gerar audiência, relacionamento e posicionamento. Aula 5, como melhorar resultados com Facebook, técnicas específicas. Aula 6, como utilizar o Google Plus para gerar tráfego, audiência, relacionamento e posicionamento. Aqui na aula 7, como utilizar as páginas do Google Plus para gerar tráfego, audiência, relacionamento e posicionamento. Aula 8, como utilizar as comunidades do Google Plus para gerar tráfego, audiência, relacionamento e posicionamento. Aula 9,
Como melhorar os resultados com o Google Plus, técnicas específicas. Aula 10. Como utilizar o LinkedIn para gerar tráfego, audiência, relacionamento e posicionamento. Aula 11. Como utilizar os grupos do LinkedIn para gerar tráfego, audiência, relacionamento e posicionamento. Aula 12. Como melhorar os resultados com o LinkedIn, técnicas específicas. Aula 13. Como utilizar o YouTube e vídeos para gerar tráfego, audiência, relacionamento e posicionamento. Aula 14. Formas fáceis de criar vídeos, ferramentas e softwares. Aula 15. Como criar e otimizar seu canal no YouTube. Aula 16. Como enviar e otimizar os vídeos para geração de tráfego. Aula 17. Resumo das técnicas para usar o YouTube. Aula 18. Como integrar as mídias sociais no site. E aula 19. Como automatizar as mídias sociais. Aqui no módulo 12, tráfego, estratégias extras. Aula 1. Os segredos sobre a geração de tráfego. Aula 2. Revisão das fontes de tráfego. E aula 3. Foque no que dá resultado. No módulo 13, analisando resultados. Aula 1. Analisando seu site com Google Analytics. Aula 2. Analisando as métricas iniciais de seu primeiro projeto. Aula 3. Analisando as métricas iniciais do seu primeiro projeto, PO2. Aula 4. Analisando as métricas iniciais do seu primeiro projeto, PO3. Aula 5. Seu site não está fazendo dinheiro? E agora? Módulo 14. Maximizando resultados. Aula 1. Verticalizar e horizontalizar seu negócio, parte 1. Aula 2. Verticalizar e horizontalizar seu negócio, parte 2. Aula 3. Multiplicação máxima do projeto. Aula 4. Os passos mais importantes. Módulo 15. Multiplicando resultados. Aula 1. Bate-papo com Fernando Bartolomeu. 10 mil por mês com marketing de afiliados. Aula 2. Bate-papo com Marcos Trombeta. Como iniciar seu negócio online. Aula 3. Como montar um funil afiliados. Fernando Bartolomeu. Aula 4. Divulgar no Facebook sem investir. Bate-papo com César Borges. Aula 5. Como vender como afiliado com blog mini sites. Conversa com João Martinho. E aula 6. Técnicas para anunciar no Facebook para afiliados. Bate-papo com Luana Franco. Módulo 16. Criação e venda de produtos digitais. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 1. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 2. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 3. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 4. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 5. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 6. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 7. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 8. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 9. E bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 10. Bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 11. E bônus. Como criar e vender seu produto digital, parte 12. Aqui no módulo 17, plano diário de 60 dias. Super bônus. Plano de ação diário, prático, aplicável, passo a passo de 60 dias, parte 1. Aqui a parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7, parte 8, parte 9, parte 10, parte 11, parte 12, parte 13, parte 14, parte 15,
parte 16, parte 17, parte 18, parte 19, parte 20, parte 21. Aqui são 21 aulas. E aqui no bônus, material extra. Aqui, ó, ele vai te dar alguns super bônus. Por exemplo, super bônus, modelos WordPress que recomendo, super bônus, toneladas de gráficos para seus trabalhos, super bônus, modelos de sites HTML, super bônus, fluxograma da estratégia, super bônus, gravações das aulas ao vivo. Aqui, ó, bônus, ferramentas, criador de capas 3D, plugin, página de captura WordPress, plugin para captura de e-mail, plugin para criar páginas de captura mais legal, Social Locker, libera conteúdo mediante ação social, plugin para página de captura com vídeo de fundo, plugin para avisos no blog, ótima conversão, plugin para criação de pop-ups. Bônus, 13 passos para iniciar um negócio. Aqui, ó. Os 13 passos simples, rápidos e práticos para iniciar um negócio digital de sucesso, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7, parte 8, parte 9, parte 10, parte 11, parte 12 e parte 13. Aqui são 13 aulas nesse bônus. Bônus, primeira venda no Hotmart. O passo a passo mais rápido para fazer a primeira venda no Hotmart. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7, parte 8, parte 9, parte 10 e parte 11. Bônus, 10.000 visitas orgânicas no blog. 10.000 visitas por mês no seu blog, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Bônus, como anunciar no Facebook Ads. O passo a passo completo para anunciar com sucesso no Facebook, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 e parte 7. Bônus, Instagram para vendas digitais. Instagram para vendas digitais, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Bônus, tráfego, vendas e audiência com o YouTube. Tráfego, vendas e audiência com o YouTube, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 e parte 7. Bônus, vender com mini sites. Aula 1, introdução aos mini sites. Aula 2, escolhendo os melhores produtos. Aula 3, analisando a concorrência. Aula 4, o que olhar para escolher os melhores produtos. Aula 5, montando a estrutura, escolha e registro de domínio e hospedagem. Aula 6, montando a estrutura, temas. Aula 7, montando as estruturas, plugins. Aula 8, montando a estrutura, configurações. Aula 9, montando a estrutura, páginas padrão. Aula 10, montando a estrutura, remover link do tema. Aula 11, montando a estrutura, configurações extras. Aula 12, formas de vender com mini sites. Aula 13, artigos de venda. Aula 14, artigos de venda, artigo produto. Aula 15, artigos de venda, artigo conteúdo produto. Aula 16, artigos de venda, artigo conteúdo. Aula 17, artigos de venda, dicas finais. Aula 18, tráfego, introdução. Aula 19, tráfego, palavras-chave. Aula 20, tráfego, quais palavras-chave vamos usar? Aula 21, tráfego, como encontrar e identificar ótimas palavras-chave. Aula 22, tráfego, a estrutura de vendas ideal para seu mini site. Aula 23, tráfego, SEO on page.
Aula 24, tráfego SEO off-page, dicas iniciais. Aula 25, tráfego, sinais sociais. Aula 26, tráfego, links em comentários. Aula 27, tráfego, links em fóruns. Aula 28, tráfego, construção de Web 2.0. Aula 29, tráfego, Web 2.0 inspiradas. E aula 30, tráfego, PBN. Aula 31, tráfego, dicas finais. Aula 32, o funcionamento passo a passo ao vivo na prática. Então, essas são todas as aulas e bônus que você vai estar encontrando aí dentro do treinamento Fórmula Negócio Online 2.0. Hoje, o Fórmula Negócio Online é o treinamento top 1 do mercado em criação de negócios online. É um treinamento super completo. Eu diria que é uma faculdade do marketing digital. Se esse vídeo te ajudou, eu peço aí que você deixe um like, se inscreve aí no canal. Eu espero também que esse vídeo tenha te ajudado a tomar uma decisão se compensa ou não adquirir o curso. Caso você queira adquirir, eu vou estar deixando aí um link abaixo na descrição desse vídeo para você estar clicando e estar indo até a página de vendas. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço e fique com Deus.